Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui no programa Incrivelmente e, como o próprio nome diz, né, vamos falar sobre mentes incríveis e eu estou aqui com uma convidada especial, a Ale Stocco. Ela que é influencer, mentora de mulheres no estilo de vida saudável, também tem um programa online para emagrecimento, não é? E ela fala muito sobre a importância do preparo mental, né? Essa conexão mente, corpo, espírito. E é por isso que eu convidei ela, porque tem tudo a ver com o que a gente fala aqui também, com o que é o nosso propósito de vida, que é levar isso para as pessoas, esse conhecimento, para elas terem um autoconhecimento, né? E assim elas poderem ser protagonistas da sua própria vida. E a Lê, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Queria que você contasse um pouquinho sobre a sua vida, como você começou nessa carreira de influencer primeiro, né? A Lê também é mãe de 2. Então, conta um pouquinho para nós sobre isso, sobre esse início da sua carreira, como mãe. Claro. Oi, gente, muito prazer. Obrigada, Rê, pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Estou Eu que muito feliz. agradeço. E o começo de tudo foi muito espontâneo e natural. Começou lá atrás, quando eu estava grávida do meu filho. Eu fui mãe bem novinha, engravidei com 19 anos. Nossa, bem novinha. E na época, né, por uma questão de desabafo, de como era ser mãe, né, tão nova, quando ele nasceu, eu já ia ter 20, então eu criei um blog chamado Mamãe aos 20. Começou com a parte mesmo escrita, e aí eu desabafava lá da gravidez. E mesmo sendo mãe tão nova, para mim foi um prazer, assim, ser mãe. E eu fiquei muito feliz, e eu quis proporcionar muito bem-estar pro meu filho. Mesmo Aham. tendo as dificuldades de ser pais novos e tudo mais, eu sempre tive essa busca, né, da melhora da família, da melhora do bem-estar, da saúde e cuidar da minha parte mental, né, que eu era uma pessoa muito ansiosa. Então, desde tão nova, eu sempre enxerguei tudo isso. E aí Que começou o ótimo. Instagram, né? E lá eu compartilhava sobre a gestação, cuidados com a pele, de estria. Eu busquei o parto humanizado na época, né? E não foi tão possível a questão em relação ao hospital, né? Porque por ser tão nova, ter sido mãe tão nova, eles não acreditaram na minha dor a hora que eu cheguei no hospital com 8 dedos de dilatação, sabe? Então foi tudo muito rápido. Eu Nossa. tive doula, procurei uma equipe humanizada, mas teve um atraso na questão do parto. Só que, como eu estava muito bem preparada mentalmente e sempre pedindo forças para Deus, buscando essa parte espiritual, então eu não deixei que isso me abalasse e me traumatizasse. Então, não deixei isso apagar o meu dia lindo. Só que na minha outra gestação, quando eu tive, eu falei, dessa vez vai ser muito mais bem preparada. E por Sim. já ter mais informações, né, sobre o assunto, porque o meu filho hoje já tem 7 anos, vai fazer 8. Então faz muito Aham. tempo, né? E as coisas mudaram, graças a Deus, e eu fiquei muito Sim. feliz. E eu acompanhei de perto essa evolução. E sempre falei para as minhas seguidoras a importância de ter um plano de parto, a importância de treinar durante a Sim. gestação, de Se manter praticar ativa. qualquer tipo de atividade física. Eu fiz pilates na época da gravidez do bem, fiz um pouco de musculação também e foi assim muito bom, porque eu tive um parto muito rápido. O Olha, que segundo maravilha. parto não foi tão rápido igual ao do primeiro, que teve uma intervenção da bolsa, teve que estourar. Mas não teve analgesias, tudo ocitocina mesmo, o hormônio natural do amor. É um momento ali de dança, de chupar sorvete. Eu sei que, infelizmente, isso nem sempre é possível, né? Sim. Mas quanto mais a gente tiver essa busca, esse preparo, buscar informação, ter um plano de parto, tem alguns hospitais, até mesmo do SUS, que hoje, né, Sim. teve Tem essa práticas melhora, mais teve essa humanizadas. evolução. Então, a mulher sempre buscar Sim. para estar Essencial. preparada. E aí foi passando, né? A amamentação, fiz cursos de amamentação, isso é extremamente importante, gente, de verdade. Porque aí tem a questão da pega errada do bebê, tem a questão de se alimentar bem na hora de amamentar, para o bebê não ter cólica, não dar gases, e Sim. você proporcionar aquilo tudo para o seu filho, né, de forma saudável. Sim. Então, eu sempre tive essa preocupação, né, do que eu estava passando ali para os meus filhos.
E uma coisa muito importante nesse período também deles pequenininhos foi minha conexão com Deus. Então, eu li um livro que chama O Poder da Oração de Mãe. E isso transformou a minha maternidade. Alinhado junto com fazer rotina. Fiz consultoria do sono também para aprender, né? Como colocar a rotina ali para o bebê, os melhores horários para dormir e a importância do sono, né? Sim, porque às vezes a gente acha que é só importante o horário que vai amamentar ou o horário disso e daquilo. Mas o ciclo do sono, tanto do bebê quanto de nós, é muito importante. Eu sei que no pós-parto fica mais surreal, difícil, né? A parte da mãe, né? Ali da perca do sono. Mas é um período, né? E se a gente conseguir ter uma constância ali nos bons hábitos, de horários, de banho noturno, que faz toda a diferença, usar óleos essenciais. Sim. Profetizar o melhor para o seu filho ali. O poder da mente é muito grande, né? Da visualização. Com certeza. Você visualizar a criança ali dormindo, você se visualizar se recuperando, tomar cuidado com as palavras que a gente pensa, tomar muito cuidado, né? Fundamental, controle dos seus próprios pensamentos, né, Ale? Com certeza. Nossa, muito interessante, né? Você passou por tudo isso tão nova e já tinha tanto esclarecimento, isso que é mais incrível da gente ver, né? Porque normalmente a gente vai aprender isso já mais velha para poder entender melhor sobre a mente, sobre o seu cérebro, sobre como tirar o melhor potencial da sua mente, do seu autoconhecimento, e você já começou isso muito nova, já foi mãe muito nova, né? Sim. Então, sensacional você compartilhar isso com a gente. Aí, naquele momento que você falou que teve o primeiro parto, né? Vou voltar um pouquinho, então, ali, quando você disse que você teve esse parto, porém, você fez o preparo, você estava pronta, mas o hospital não contribuiu, né? Para que você tivesse... negligente. Foi negligente. Então, infelizmente, isso é uma realidade, infelizmente, isso acontece, né? Mas isso não pode servir como uma justificativa para que a mulher deixe de se preparar, né? Porque eu vejo muito isso. A mulher, às vezes, ela acha, o hospital vai ser ruim mesmo, então... né? Então, problema, vou para cesárea de qualquer jeito. E ela já não se prepara com essa justificativa. Então, o que a gente quer mostrar aqui é que sim, isso pode acontecer, nós não queremos fechar os olhos para isso, mas é fundamental a mulher se preparar, porque ela também falou aqui que o preparo fez com que ela enxergasse isso, como um ponto de aprendizado para o próximo parto dela. E não que ela ficasse ruminando aquilo, nossa, meu parto foi ruim, nossa, como eu sofri, nossa... que chato, e aí aquilo repercutisse no puerpério, né? Trazendo, às vezes, até uma depressão pós-parto, que já foi comprovado cientificamente, que a depressão pós-parto está extremamente associada ao trabalho de parto, ao como foi o trabalho de parto e a gestação da mulher, né? Então, se a mulher ela é bem preparada na gestação, né? Ela faz preparo mental, ela sabe o que vai passar em cada fase da gravidez, porque existem as 7 fases psicológicas dentro da gravidez, que são fases que toda mulher vai passar. São dúvidas, medos, inseguranças que toda mulher vai ter, né? Então, se ela já entende que isso é da gestação, que é uma fase que ela está mais irritada, que ela está mais ansiosa, mas ela não é essa pessoa. Isso é devido às mudanças hormonais, isso é devido a um desafio muito grande que está começando na vida dela, porque é o renascimento da mulher, né? A gente está falando aqui do nascimento de um bebê, a gente não pode esquecer que ela renasce também, né? É uma nova mulher, é uma nova realidade. Quantas renúncias essa mulher vai deixar para trás, né? Vai ter que dar a Deus, quais as deuses ela vai ter que dar para poder encarar esse novo desafio e essa nova aventura, porque é uma montanha-russa de emoções, a maternidade, né? Com certeza. E uma experiência, assim, que eu, infelizmente, só pude ter depois da gestação, da segunda gestação, foi a terapia, né? Então, foi um ponto muito grande de partida na minha vida para ajudar na ansiedade. Eu fiquei um pouco depressiva também por problemas hormonais. Então, tudo que eu falo hoje, eu vivi na pele, né? Eu sofri depressão, eu sofri ansiedade, perca de identidade. Então, eu fiz coaching, eu busquei autoconhecimento. Eu cuidei ali para entender quem era a nova Lê, né? Depois fui mãe muito nova e passou um tempinho, tive alguns problemas de saúde que tive que enfrentar. Aí depois tive um aborto antes de ter a minha segunda bebê. Então aquilo tudo me abalou demais. E aí eu falei, eu não vou deixar isso me levar.
Então, eu sempre tive uma fortaleza muito grande em fé e buscar aquilo que iria me fazer bem. Então, fui ao médico, entendi o porquê eu tinha tido aquele aborto. Eu vi que não era simplesmente só engravidar. E você tem que ter um preparo, né, Sim. ali na gestação. Fazer um pré, sabe? Isso, um pré-natal, de preparo mental, né? Literalmente, psicologicamente, hormonalmente, para ver se tá tudo certo, se você não tem nenhum problema de saúde. Tem que tomar ácido fólico, né? Sim, várias vitaminas, Várias né? vitaminas. Que, inclusive, vitaminas do complexo B, que se estiverem em falta durante a gestação, né? Você que está cursando nutrição, pode dizer melhor do que eu, já faz a mulher ter ansiedade, né? Mesmo ela estando blindada de zinco, emocionalmente. Deixa com vontade de comer doce. Sim. Qualquer falta de vitamina D. Então, por isso que eu sempre falo para as minhas seguidoras a importância de fazer exames hormonais, exames de vitamina, sempre prevenir para a gente ter longevidade, porque não é sobre tratar doenças e tratar sintomas, é a gente realmente usar o alimento como remédio, um remédio natural. Desde lá, 300 anos antes de Cristo, já usavam os alimentos, né? Como remédio. E aí foi se perdendo isso com o tempo, né? Teve a parte religiosa também, enfim. Sim. E quando veio a industrialização, toda a revolução, né, industrial que teve, a gente foi indo para um caminho mais prático, né? De comidas mais rápidas. Da parte de desnutrição foi a parte de obesidade, né? Sim. Excesso de alimentos e alimentos sem alta nutrientes. Carga calórica e sem nutrientes. Sim. E as pessoas foram perdendo isso. E eu sempre falo muito para as minhas seguidoras, o básico funciona. Não precisa querer complicar, sabe? É da comida de verdade mesmo. Não é o suco detox milagroso. Não é treinar 20 vezes na semana só. Tem que ter esse equilíbrio de mente, alimentação, corpo, espírito, sono. É extremamente importante. Sim, é verdade. E a gente sabe que tudo isso é mais difícil quando a mãe já está com um novo serzinho ali, né? Então, se ela já faz isso antes, ela já se prepara antes, ela cria esse hábito antes. Certeza, é um e aí depois isso se torna para a vida, né? Então, eu falo, muitas mulheres acabam mudando realmente já na gestação seus hábitos de vida, porque, por exemplo, muitas param de fumar por causa do seu filho. A maioria não bebe, então é o momento da gestação que ela não pode beber, não é indicado beber. Né? Ela cuida mais da alimentação, porque tem vários alimentos que, inclusive, também não são recomendados. Com certeza. Né? Então, ela passa a ter novos hábitos ali. Então, por que não aproveitar esse momento e realmente fazer isso? Né? Já começar novos hábitos que vão ser mantidos depois. Atividade física, que é muito recomendado para mulheres que querem, principalmente o parto normal, para todas é recomendado. Sim, com certeza. Mas para as mulheres que querem o parto normal, ser ativa durante a gestação vai facilitar. Ela vai ter condicionamento físico, ela vai conseguir saber respirar, vai ter maior consciência corporal, uma série de coisas que vai ajudar que o parto dela, inclusive, seja humanizado. Porque quando a gente fala a palavra humanizado, as pessoas ainda têm muitas dúvidas, Alê. Elas acham que parto humanizado é o parto normal, é o parto domiciliar, aquele que é feito em casa, com a parteira, na banheira, etc. E não tem nada a ver com isso. É sobre respeito, né? É sobre respeito. E o parto humanizado, ele começa na assistência, já durante as consultas. Com certeza. Então, é a assistência à gestação de uma forma respeitosa, gentil e olhando o ser humano como um ser humano, né? Não como mais um número, uma gestante número 2 para liberar para a gestante número 3 entrar, né? Então, não é sobre isso, é sobre assistência. E aí, a gente está falando aqui sobre assistência que já começa na gestação, né? De olhar a mulher e de olhar o bebê também, porque o bebê é um ser humano que está ali crescendo, da mesma forma como a gente é ser humano. Então, não dá para você, por exemplo, ignorar a ausência do bebê e dizer, vamos marcar a cirurgia para tal dia, porque tal dia é aniversário do meu marido, aí fica no mesmo dia, nasce, comemora tudo junto, né? É claro que tem as justificativas para isso. Vamos supor, o companheiro viaja muito e ele só vai estar ali na data daquele dia. Então, por que não antecipar? Porque entre um malefício e outro,
menos pior ter o marido aqui do lado no dia do nascimento, né? Sim. Então, aí, a gente equilibra as coisas e enxerga qual que é o maior benefício, né? Qual que é a perda, qual que é o ganho. Aí, ok, mas eu tô falando aqui de coisas que não fazem muito sentido, né? E aí você não deixa de olhar pro bebê. Será que ele está pronto para nascer? Que a gente sabe que essa data, da data provável do parto, ela não é precisa. A gente não sabe quando a ovulação ou a fecundação começou de fato. Então, será que esse bebê está maduro? Porque essa contagem pode não estar certa, ela pode estar 3, 4 semanas de diferença ali na contagem, né? E se esse bebê nasce antes da hora, o tanto de problema que ele pode ter. Ele pode, inclusive, para UTIs neonatais, né? Por conta de problema de respiração, então a parte respiratória dele não está madura o suficiente. E isso vai trazer uma série de problemas não só para o bebê, mas para a mãe, porque ela vai ficar preocupada, ela vai ficar irritada, ela vai, né, não vai conseguir amamentar seu filho. Então, por que a gente não pode evitar isso, né? Vamos deixar pelo menos as contrações se iniciarem, o trabalho de parto dá sinal de que vai começar, porque aí você já sabe que o bebê está pronto. Com né? certeza, isso é muito importante. E também, quando fala em parto humanizado, não é só a questão da mãe. Claro que a mulher é a protagonista do parto e ela deve ser respeitada e tudo mais, mas também, com todas as informações, você vai saber sobre não dar banho no bebê no hospital. Tem uma série de coisas, né? Tem um momento ali do ouro que você a golden amamenta, né? E o bebê fica ali no cordão umbilical, tem um tempo certo de cortar. Eu sei que, infelizmente, nem sempre isso é possível, né? Por conta de hospitais. Mas você tendo um plano de parto, você pode até no cartório. Eles são obrigados a fazer o que está ali no plano de parto, né? Tem a questão de colírio, né? Mas aí já entra num assunto um pouco mais delicado, que tem um exame que tem que ser feito antes, né? Na mulher, para ver se está tudo certo. Mas tem várias coisas que o bebê pode ser respeitado, como ficar junto com a mãe, não precisa ficar saindo para fazer exame, ficar no quarto. Exato. Com a Bela, eu consegui, graças a Deus, num hospital muito bom, que foi na Promatre, ter todos esses benefícios, né? O parto ali na banheira. Mas realmente eu busquei, eu li livro, com doula, com... olhar a taxa de cesárea do médico, quando você puder escolher o médico. Olhar também a taxa de cesárea do hospital. Sim. E também, se for a cesárea humanizada, na Promatre, por exemplo, lá tem também. Que não fica com aquele pano azul, né, que você consegue ver, ter esse momento com um bebê. Então, é muito legal. E cada vez mais a mulher, né, tem que ganhar esse lugar, o bebê ganhar esse lugar, que são direitos humanos, Exato. né? E tem que partir dela, né, Ale? Não adianta só culpar o governo, a sociedade, isso e aquilo. Tem que partir dela, porque, gente, hoje em dia, todo mundo tem um celular, todo mundo consegue gravar uma consulta onde, de repente, está tendo um desrespeito acontecendo, né? Todo mundo consegue depois. Então, por que não você já se inteirar dos seus direitos, para quando você ir ao profissional, você mostrar para ele que você sabe dos seus direitos. Né? A gente tem a portaria 353 também, do Ministério da Saúde, que diz lá os artigos sobre o que a mulher ela pode escolher no seu trabalho de parto, o que ela pode escolher ter. Então, se está ali, desculpe, está na lei, né? E ela leva isso, o médico, opa, essa daqui entende. Então, com essa eu preciso ter mais cuidado, né? Então, a mulher ela consegue ir mudando isso aos poucos. Tem que partir de nós também, né? A gente sai da figura de vitimismo e entra na figura de protagonista mesmo. E para conseguir garantir, no mínimo, uma cesárea humanizada, né? Que a cesárea humanizada, ela está aí, ela existe, é possível. No SUS é possível, né? A gente já tem vários, como você mesma falou, vários profissionais que já enxergam isso como facilidades para ele, inclusive, né? Porque o bebê nascendo com menos trauma, então o bebê nascendo ali com contato com a mãe, ele também vai ser um bebê menos propenso aí para a UTI neonatal, ter menos problemas, né? A mãe, ela consegue também ser liberada mais rapidamente. Com certeza. Então, uma série de benefícios aqui também para o hospital, não só para a mãe, não só para o bebê, né? Então, essa é a busca, né? Essa é a grande busca. E eu queria que você falasse também um pouquinho agora, mudando de assunto, sobre o seu preparo mental, né? Porque eu sei que você pratica meditação. O que mais que você fez durante a gestação, voltado assim para essa parte mental, que você percebe que ajudou muito?
nas suas gestações? Então, sempre visualizar coisas boas, ser uma pessoa grata por aquilo. Tem os momentos difíceis, né? Você não precisa não acolher aquele seu sentimento. Tem que acolher, tentar entender, né, o que você está sentindo, conversar com o seu parceiro, buscar ajuda profissional. Se eu tivesse tido essa ajuda profissional, teria me facilitado muito, né? Na época, eu não fazia meditação na gravidez, mas eu fiz isso um pouco depois do pós-parto. Foi quando eu fui adquirindo esses conhecimentos e essa minha busca intensificou ainda mais. Mas o ponto de partida para mim, de entender ainda mais esse mundo, né, de preparo mental, foi quando eu fiz coaching, o processo de autoconhecimento, aí a terapia. Aí eu fui para um retiro na Amazônia, que foi, assim, maravilhoso. E lá eu tive um encontro muito lindo com Deus. Aprendi sobre a meditação, sobre o yoga. Então, isso foi um ponto de partida que infelizmente, eu não pude ter durante a gestação. Mas eu super recomendo, né, para quem está assistindo, está grávida ou pensa em ser mãe, sempre se preparar mentalmente. Sim. Nunca vai ser fácil, né, sendo mãe jovem, sendo mãe um pouco mais velha, você estando no trabalho. Nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Sempre vai ter as dificuldades, né? E é muito importante pedir sempre muita sabedoria para Deus, como lidar com aquilo, e contar com Ele. Essa parte espiritual eu acho que é muito importante, alinhada junto com a mente, o corpo, a alimentação, o espírito, a atividade física, o movimento. E uma coisa muito interessante que eu venho aprendendo, né, na faculdade de nutrição, que os nossos hábitos, o gosto que a gente sente dos alimentos, não é na língua que a gente sente isso, vem do cérebro. Então, é sobre a parte social, cultural. Então, tudo que a gente está ensinando para os nossos filhos é quem ele vai se formar. Então, Exatamente. não é criança. Né? Eu vivo brigando lá com a minha família porque eles não entendem o meu novo posicionamento. Porque agora eu sei ler rótulos, eu sei o que eu estou dando para os meus filhos. E não é só a parte de estética, né? É toda uma parte englobada. Sim. A gente passa por muita coisa, né, no pós-parto. Aí é diástase, aí é querer voltar pro corpo. Essa parte é muito importante. Comece, sei lá, pintando a unha, que isso já vai te dar uma autoestima maior, sabe? Sim. Mas quanto mais cuidado você conseguir ter consigo, né? Consigo, durante esse momento tão delicado, mesmo que sendo complicada a rotina, você não vai começar tendo o maior tempo do mundo, mas vai se dedicando ali 5, 10, 15 minutos, uma oração na hora de dormir, sempre mentalizando, né, as coisas boas. Não aquela positividade tóxica. Sim, o otimismo prejudicial, né? Exatamente. Então, eu acho que é um pouquinho de tudo isso que eu aconselho. Legal, muito bom. Para as mamães. Eu também sou mãe de duas, né? Assim como a Lê, tenho duas meninas, a Beatriz e a Melissa. São lindas. Uma de 3 e uma de 6. Obrigadas. Seus também, maravilhosos, né? E eu aprendi muito isso na gestação, Ale. Para mim, assim, foi durante a gestação que meio que virou uma chavinha, sabe? Porque aí eu comecei a ler, como eu vim de um nascimento de parto cesárea, eu procurei entender por quê, sabe? Eu perguntei para minha mãe, conversei bastante com ela. Ela me falou que ela foi vítima de violência obstétrica, né? O médico abandonou ela no dia, enfim, uma série de problemas. E aí eu procurei entender o que ela poderia ter feito antes, né? Para ter evitado tudo isso, que eu poderia fazer caso a situação fosse para o mesmo caminho. E aí foi quando eu aprendi sobre o parto normal e os benefícios do parto normal, não só para a mãe, mas para o bebê, e como eu me preparar para esse parto normal humanizado, que era o que eu vi que era o melhor, né? E aí foi onde eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a me inteirar dos assuntos. E o Bruno já fazia hipnose na época, né? Ele já utilizava a hipnose dentro do consultório de odonto, então ele fazia cirurgias bucais utilizando a hipnose como anestesia. No lugar da anestesia, ele utilizava a hipnose. E pensei, poxa, se ele já faz isso com outros pacientes, por que não fazer comigo para eu não sentir a dor na hora do parto? E aí eu conversei com ele e ele falou, vamos fazer. Já existem várias pessoas que fazem, eu nunca fiz, mas você pode ser a minha primeira. E a gente vai fazer esse trabalho, então, para você não sentir dor ou o mínimo de dor na hora do parto. E aí foi aí que eu comecei o meu trabalho mental com hipnose, já na gestação, né, visualizando ali
tudo o que eu podia visualizar de positivo na hora do parto. É muito importante. Então, o que a gente faz na hipnose é um desvio de foco, né? Pode ter relaxamento, como pode não ter. O ideal é que tenha, né, no caso de gestação, para a gente poder trazer um bem-estar. E aí, o desvio do foco. O meu foco não estava para a dor, estava para a hora que a minha bebê ia nascer. Então, involuntariamente, eu fazia isso também. Isso. Sem nem saber que isso era hipnose. A cada contração, eu não interpretava como uma dor, eu interpretava como um momento a menos dela na barriga e mais próximo de mim. Exatamente o que eu pensava na hora também. Então, você fez uma auto-hipnose, talvez, né? Uhum. Que era... Isso é a hipnose, Nossa, né? que Então, legal. assim, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de místico, religioso, energético, enfim, essas coisas todas. Não, a hipnose, ela é uma habilidade, ela é cientificamente comprovada, né? Até hoje no meu story coloquei, super interessante a reportagem falando sobre ela. Uhum. Então, você aprende a lidar com essa habilidade, é uma habilidade. Igual jogar bola, chutar a bola pro gol. Tem gente que desenvolve, treina essa habilidade e fica muito bom nisso. A mesma coisa. Se a gente treina a hipnose, a gente consegue coisas fantásticas, porque ela é uma habilidade que todos nós temos. Por exemplo, eu tô na dentista, aí tá doendo alguma coisa que ela tá fazendo. Aí eu começo a focar, sei lá, no negócio da luz que tá escrito. Aí eu fico olhando a luz, desviando a minha atenção do que tá acontecendo. É isso. Eu sempre fiz isso. É isso. Você já dirigiu e ao sentar ali para dirigir, você começa a pensar no que você tem que fazer, nas coisas que você tem que fazer, e de repente você chegou no lugar onde você queria chegar e você nem sabe por onde você passou, nem sabe o que aconteceu no trajeto. Você estava hipnotizada. Isso é hipnose, isso é o estado de transe, é o desvio do foco, né? Então, você desvia do foco e não percebe aquilo que está acontecendo ali. Então, quando você desvia o foco na hora do parto, é isso. Você desvia para coisas boas, para pensamentos positivos, você curte o momento, que é um ritual de passagem, e merece ser curtido. Eu até dancei. Não sabe quando você vai ter outro, dancei, né? Dancei, sorvete, comi gelatina. Que legal. Fiquei só me distraindo. E eu fiquei na bola, fazendo exercício na bola de pilates. Nossa, eu fiz muito exercício na hora do parto. E tem que remexer, né? Para o bebê descer. Você começa a curtir o lugar, o ambiente, você põe música, sabe? Você torna aquele momento um momento especial. Porque, na verdade, você cumpriu o seu trabalho com excelência até ali como mãe, nutrindo o seu bebê, o que eu acho que é incrível. Até hoje não consigo entender isso direito, como é que o bebê fica dentro do útero, uma bolsa de água 9 meses, como que ele respira, enfim. Coisas da vida, milagres da vida, né? E você começa a curtir que, poxa, agora ele vai vir para esse mundo, né? Então, deixa eu curtir esse momento, é um momento especial, um momento lindo. E aí você desvia o teu foco da dor. Você até sente alguma coisa. Você sente, às vezes, uma fisgada. Você sente uma sensação que pode se parecer muito com uma cólica menstrual. Sim. Mas não aquela dor insuportável. E aí, quando chega nos 8 centímetros de dilatação, que foi o que aconteceu comigo, eu simplesmente estava em casa ainda. E a enfermeira obstétrica que estava comigo, ela falou, mas e aí? Você está com 8 centímetros, está sentindo dor? Vamos embora para o hospital agora. E chegando lá, o médico olhou para ela e falou, ué, quem tá parindo, você ou ela, a enfermeira? Porque ela tá com mais cara de cansado, você tá com a cara de plena. Eu também. Nossa, assim, um dia antes do parto da Bela, eu fiz a acupuntura de indução de parto, sempre usando ali a parte holística, a medicina tradicional chinesa, de alguma forma. E aí eu fiz, e eu sabia que ela ia nascer no dia seguinte, porque enquanto fazia a acupuntura, porque já estava no período certo, a médica já tinha autorizado, não é do nada, né? E aí eu fiz, e aí comecei a sentir um negócio diferente. Fui jantar na casa do meu pai ainda. E quando foi no dia seguinte, eu acordei assim com uma voz. Acorda, ela vai nascer hoje, dia 14, igual bem. Aí eu fiquei em choque. Aí eu falei pro meu marido, acorda, vai nascer. Aí ele, como assim? Tanto é que no parto do bem, eu fui tão calma também, que minha bolsa estourou em casa, que meu marido dormiu, eu fiquei no banho, sozinha, tomando um monte de banho, e a água quente caindo. Aí minha mãe que chegou e falou, Alessandra, vamos pro hospital. Eu, não, mãe, calma, tá tudo bem. Ela, não, aí cheguei no hospital parindo já quase. Também. Foi que nem tudo eu. muito rápido. Falei, gente... E agora que você falou dessa vozinha, olha que interessante. Eu tava já com 40 semanas da primeira. E nada, nem sinal, né?
E aí foi para 41. Quando chegou em 41, eu comecei, confesso, a dar aquela ansiedade, que eu falei, 41 semanas. E aí, né? Nem sinal de trabalho de parto. Aí, uma noite, eu fui deitar, peguei a oração e fui fazer a oração. Quando eu disse, era uma oração voltada para o parto. Quando eu disse amém, a minha bolsa estourou. Foi uma coisa tão incrível. É muito forte. Eu falei assim, gente, eu acordei meu marido também na hora e falei, a bolsa estourou. E isso ficou na minha cabeça, sabe? Eu falei, gente, mas foi na hora que eu disse amém. Que coisa mais lindo, fantástica. Né? Aí você vê o poder da mente, né? O poder da nossa mente. E para engravidar dela, a mesma coisa, né? Eu não estava conseguindo engravidar. Já tinha 1 ano tentando. Eu também. Nada. Aí eu tenho uma tia que é freira. E aí eu falei com ela, pedi as orações. Ela falou assim, vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma pílula, que é a pílula das freiras que ficam rezando, as rezadeiras. E aí elas fazem essas pílulas e rezam em cima das pílulas. E eu vou te dar ela, você faz uma novena. Durante 9 dias você vai rezar junto com seu marido e tomar essa pílula. A pílula é só farinha e água, gente. Não tinha nada. É o poder da mente, é muito forte. E eu engravidei. Depois, nos 9 dias, quando eu fiz o teste, eu estava grávida. Eu tinha 1 ano tentando. Não tinha nada de errado comigo, nem com meu esposo, né? Então, assim, é o poder da mente. Com certeza. E a gente está falando aqui de hipnose, mas não é só hipnose, né? É sobre você entender como canalizar isso e conseguir tirar o melhor disso para o seu bem, para o bem de sua família, né? Para o bem de outras pessoas. Eu já ouvi falar em pacientes que estão fazendo, um exemplo, quimioterapia, e aí o médico dá um remédio e fala que é um remédio para aliviar os sintomas. Para uma parte é remédio e para outra parte é açúcar, exemplo. E aqueles que tomam e acreditam que aquele remédio é realmente um remédio não sente sintomas. Então, assim, mesmo não sendo remédio. É o efeito placebo. Exatamente. É o efeito placebo. No programa passado, a gente estava com o Dr. Eric aqui, cirurgião plástico, eu contei para ele um estudo que fizeram nos Estados Unidos com mulheres camareiras. Eles pegaram 2 grupos de mulheres que eram camareiras e perguntaram para elas quantas horas de atividade física vocês praticam durante o dia. E elas falaram 0, a gente trabalha 12 horas por dia. Aí ele falou, Aí ele pegou um grupo de camareira e falou assim, 12 horas por dia vocês trabalham, né? Pois vocês estão 12 horas por dia fazendo atividade física. E pessoas que fazem atividade física por esse tanto de horas, elas têm ganho de massa muscular, elas têm ganho de condicionamento físico, o IMC delas é melhor, elas emagrecem, tal. Falou todos os benefícios. E para o outro grupo não falou. O que aconteceu? Durante 1 semana, fizeram o teste, depois de 1 semana. Essas mulheres que sabiam, quer dizer, elas estavam conscientes agora de que elas estavam praticando, tiveram melhoras de massa magra, melhorou o IMC, melhorou o condicionamento físico, melhorou uma série de coisas. E o outro grupo que fazia a mesma coisa, só que não tinha consciência, não mudou continuou nada. igual. Não, e para você ter ideia, hoje eu tenho toda essa positividade, essa busca, né, de evolução pessoal, mas nem sempre foi assim. Então, o estilo de vida saudável me transformou, porque eu já fui a pessoa totalmente oposto. Eu era tão negativa não que eu era negativa, minhas emoções me corroíam tanto que eu tinha urticárias na pele. Eu tive muito problema de estômago. Eu cheguei a ter um tumor no ovário. Foi benigno, mas eu sinto que eu era meio que autodestrutiva. Eu, sei lá, queria acontecer alguma coisa e eu guardava tanto aquilo pra mim me corroendo que eu me sentia adoecendo. Tive cálculo renal, tive essas urticárias que eu te falei, muita ansiedade, depressão. Quando eu percebi o tanto que a minha mente estava fazendo aquilo comigo, eu falei, não, eu preciso me curar. E foi aí que eu comecei, aliado à busca de fé, aliado ao poder da mente. E a mesma proporção que eu me adoeci, eu me curei. Olha só, que fantástico. E hoje em dia, eu continuo com essa busca, né? Que eu ainda tenho algumas questões eu tive problema de tireoide, vocês não têm noção. O normal do TSH é 3, o meu chegou a 340. A tireoide de Hashimoto também era 1000, agora tá 100. Então, com o remédio, eu consegui amenizar. Hoje eu ainda tomo medicação, mas eu continuo... eu assisti um seriado na Netflix, depois eu te mando o nome. É Cura,
lembrei. Eu acho que eu assisti já. É. Ele fala sobre o poder da mente, Poder não da fala? mente. Sim. E aí você visualiza, né? O seu corpo Sim. funcionando, suas células. Tem algumas afirmações que eu faço. Auto-hipnose. Eu nem sabia que era. E eu Auto-hipnose, faço sugestão muito com visualização. Eu faço isso. Você vê lá a sua célula, o poder de você sendo curado. Isso, você sente, você dá uma cor, né? Você Não, e eu assim, melhorei interpreta muito meu todos os estômago, estímulos. muito mesmo. Porque assim, nem os remédios estavam fazendo efeito. Porque era algo, um pouco emocional também. E a hora que eu percebi, é muito legal você perceber, né? Da onde está vindo. Por isso que é muito legal o autoconhecimento. Sim, E eu sempre estou nessa busca de autoconhecimento. E hoje em dia eu ainda tenho alguns picos de ansiedade, mas eu já sei os gatilhos. A hora que eu percebo, tô ansiosa, eu faço as coisas que me fazem bem. Eu consegui converter aquela ansiedade que me corroía para a Lê que caminha, a Lê que faz atividade física. Então, todas essas mudanças me curaram, por isso que hoje eu passo isso para as minhas seguidoras, para as minhas mentoradas, e é o que eu vou aplicar na minha nutrição, né? Alinhando mente, corpo e espírito, a alimentação, porque foi isso que me curou de várias questões que eu tinha. Então, não foi simplesmente do nada. A Lê nem sempre foi good vibes. Eu era uma pessoa totalmente sem rotina, eu era uma pessoa totalmente desorganizada e eu tive que aprender isso na marra. E eu sei o quanto que é difícil, o tanto de buscas, né, que eu tive que ter. Sim. E força. Então, eu falo muito que quanto mais rotina você tem, quanto mais disciplina você tem na sua vida, mais livre você é. Com e certeza. É o paradoxo que é isso, né? E queria... a nossa agenda, a gente consegue encaixar coisas que a gente gosta também. Não Exato. É só ter uma rotina chata. Você Exato, tem a rotina claro. para você realmente poder ter tempo Sobrar de qualidade. mais tempo de qualidade. Ter um sono reparador, ter a lista ali de prioridades. Então, é coisas que englobam, que muda a vida, transforma. E transformou Exato. a minha vida, da minha família. Tanto para o meu marido, quanto para os meus filhos, que só ficava ali no celular. O esporte atingiu eles. Meu pai, que ele tem problema um pouco com obesidade. Hoje ele busca. A minha mãe, que teve problema de osteoporose. Muito problema de estômago também. Então, é uma avalanche do bem que vai mudando todo mundo. Nossos amigos começaram a praticar. As minhas seguidoras. Então, você educar e mostrar os benefícios. Todo mundo que me conhece fala, vocês são outras pessoas. A gente gostava muito de ir em barzinho, muito em restaurante, mas assim, era um excesso, né? Festinha em casa, churrasco, tudo assim, consciente, mas... Em excesso. Em excesso. Então, hoje eu sou uma mãe melhor, eu sou uma profissional melhor, eu consegui focar em mim, encontrar o meu propósito. Eu fui para o Retiros com Propósito na Amazônia, e lá foi assim, a virada de chavinha. Nossa, que legal, Ale. E muito interessante você falar sobre isso, né? Porque não quer dizer que você está blindada e nunca mais terá ansiedade, né? Nunca mais terá dor no estômago por gastrite, excesso de cortisol. O que ela quis dizer é que ela aprendeu a entender qual é o gatilho e quando isso está se iniciando. E aí ela percebe os sintomas no corpo dela, porque ela tem autoconhecimento, então ela já sabe qual é o primeiro sintoma, cada um tem um, né? Tem gente que formiga as mãos, sabia? Começa a sentir crise de ansiedade, formiga as mãos. Eu antes tinha... taquicardia. Eu fui uma vez, parecia que eu estava tendo um AVC pro hospital. Fica sem conseguir respirar, puxa, o ar não vem, né? Aí eu achei várias vezes que eu tava com Covid, aí no hospital era crise de ansiedade. Teve uma vez que meu corpo, assim, ó, se tremia inteiro. A época ainda que eu tinha as questões, né, ruins. E eu fui no hospital achando que era uma AVC. Meu marido me levou, assim, correndo na emergência. Quando eu fui ver, eu tive um ataque de pânico. Me deram Rivotril. Eu estava grávida. Aquilo ali, pra mim, foi o fim. Falei, e não é frescura, não quero é fisiológico, né? Sim. E aí, é o que ela disse, ela aprendeu, ela se autoconhece, e aí ela muda o mindset dela, ela muda os pensamentos dela, ela foca em algo bom para conseguir sair desse ciclo que está levando ela à crise de ansiedade de novo. Com certeza. Então, eu também sou terapeuta, trabalho com isso, ensino mulheres, trabalho com mulheres, livro mulheres de ansiedade e de depressão, mas eu também tenho, né? Do mesmo jeito, os gatilhos que podem querer me tirar ali. Aí, como que eu contorno essa situação? Então, é a rapidez com que você percebe e age é que vai ser o diferencial. Exatamente. Não que você não vai sentir, entendeu? É isso que a gente está dizendo aqui, né? E a ansiedade é justamente isso, né? É você interpretar algo como perigo.
A sua mente está interpretando algo como perigo. E muita gente fala assim para mim, nossa, mas eu estava de boa, fui jantar com meu marido e de repente senti, estava tudo bem, não teve um gatilho. Eu falei, sim, mas a sua mente já estava acumulando de Tava outras coisas que né? aconteceram antes e naquele momento que você relaxou, veio. E entendeu? essa vez que eu tive, foi a única vez que eu tive o ataque de pânico, eu tava deitada. É assim, Mas é já a hora que tava você tudo ali relaxa, dentro, você né? baixou a guarda, tua mente, Sim. ela solta. É como se fosse uma panela de pressão, né? Ela vai enchendo, uma hora essa válvula supita. E uma coisa também legal para ajudar na ansiedade é você organizar os seus pensamentos. Por isso que é legal você fazer terapia, porque você conversa realmente com um profissional, não é alguém que vai dar pitaco. E você organizando a sua mente, organizando a sua rotina, vai parar com aquela girar a ansiedade. Minha psicóloga sempre me fala: tome banho tomando banho, coma comendo. Foca no presente. Focar no presente, estar ali. Por isso que é Exato. muito importante focar no tempo de qualidade. Eu sei que nem sempre é possível, Sim. mas a gente precisa tentar se esforçar, né, pra que a gente tenha mais paz. Exato. Porque é sobre isso, né? Não Sim. é sobre só você ter dinheiro ou... É ter qualidade de vida, É né, você Ale? buscar a qualidade de vida. E isso tinha se perdido e eu vejo muito que agora tá voltando. O simples tá voltando. O simples, o básico funciona muito. E pra gente focar no presente, algumas dicas, né? Vamos dar algumas dicas pro pessoal de maneira prática. Primeira coisa é isso daqui, né? Isso daqui que tá todo mundo grudado, conectado. Parece que faz parte do nosso corpo. Quando não tá ali, a gente se sente nu. Mas isso daqui, querendo ou não, é uma válvula para te tirar do presente. Né? Porque ali você começa a comparar a tua vida com outras pessoas, naquelas redes que a gente já sabe. Você começa a focar no futuro, você começa a ter expectativa em relação ao futuro, medos, inseguranças do seu futuro não ser, às vezes, como daquela pessoa que você está vendo ali. Isso vai gerando uma série de frustração, depressão, ansiedade. Então, primeira coisa, quer focar no presente, se afasta disso daqui. Põe ele em um lugar que você dificulta o teu acesso, né? Para você conseguir ler, para você conseguir estudar, para você conseguir estar com a sua família durante uma refeição, gente. Quanto é importante você tirar isso da mesa. Sim, eu já fui daquelas influenciadoras que ninguém pode comer enquanto não tirar foto. E aí aquilo começou a me incomodar, tanto é que eu fiquei afastada um tempo, porque eu falei, não é isso. Eu percebi, falei, não é isso que eu quero pra minha vida. E como você faz, você que é influenciador e vive disso, Ale? Porque isso está muito ligado, então, né, ao seu trabalho, à sua vida. Eu prezo muito pelo tempo de qualidade, entendeu? Eu compartilho as coisas ali do dia a dia, mas sempre tentando trazer essa leveza também, sendo real. Porque uma dificuldade que eu sinto compartilhar com você, você me dá a dica também. Claro. É que quando eu pego para compartilhar algo do meu dia a dia, porque é o que a gente tem que fazer para ter engajamento, etc., a minha filha vê e ela quer pegar o celular também, porque ela vê a mamãe tá usando, então também quero assistir, quero pegar, quero jogar Roblox, porque eu estou com ele na mão, entendeu? E aí, você tem esse problema também? Como então, que é eu já pra tive você? muito, mas aí agora o que eu faço? Como meu foco agora é 100%, né, no estilo de vida saudável e tudo mais, por exemplo, o café da manhã é o horário que eles estão na escola. Então, é o horário que eu consigo mais fazer os stories. Se a gente está numa viagem, alguma coisa, eu pego em momentos pontuais. Mas eu tento curtir o momento ali com eles, e aí depois eu falo, agora a mamãe está trabalhando. Então, eu mostro que aquilo é uma ferramenta de trabalho. Que eu não estou, a mamãe não está jogando, a mamãe não está brincando. Então você explicou para eles. Eu expliquei. Agora a mamãe está trabalhando, agora a mamãe está fazendo tal coisa, pagando conta. Legal. Então, mostrar também o esporte, conversar com meu marido, dá uma atençãozinha ali agora, que eu agora estou ocupada. Então, tentar fazer coisas quando eles estão ocupados é uma ótima dica também. Porque você falou bem do marido, né? A gente está falando tanto de filhos e aqui esquecemos, mas até problemas de relacionamento isso está dando. Ainda mais se todo mundo tem essa ferramenta de trabalho. Então, tudo você faz ali. Você paga a conta ali, você conversa ali, você marca terapia, atendimento ali, como é o meu caso, né? Então, muitas vezes, o companheiro tá com o celular na mão, você já tá... irritado. Mas meu marido às vezes fala pra mim, só fica no celular o dia inteiro. Celular. É muito difícil. Por isso que é legal ter rotina. Sabe o que eu comecei a fazer? Abrir o WhatsApp Web no notebook, porque dá uma outra impressão, né? Verdade. Aí eu sento ali,
Por exemplo, de tal a tal horário eu fico ali. O computador já parece mais trabalho. Exatamente. Então, sempre que possível, eu sento, coloco ali a minha rotina e fico ali respondendo. Fico ali fazendo as Até coisas. pra gente, a sensação de que estar no computador é uma sensação mais de trabalho, Porque né? antes, por trabalhar home office, eu me sentia um pouco vazia. Ai, eu não... O julgamento dos outros, a gente acredita, né? Essas crenças limitantes, que o outro tá achando que você tá no celular, né? No WhatsApp, brincando, conversando. Nem tenho tempo para isso, né? Sim. É aquela coisa do Pix, de resolver, reunião, Sim. e fazer terapia, tudo aquilo que você falou. Então, mudar esse posicionamento e tirar essa crença limitante, porque às vezes também é coisas que a gente coloca na nossa cabeça, né? Eu fico muito apreensiva. Às vezes eu tô com o celular, por exemplo, do lado do meu marido e ele tá, assim, querendo curtir algo comigo e eu fico me sentindo, às vezes, culpada, pensando o que ele tá pensando que eu estou curtindo no... Mas aí tenta fazer isso, colocar ele numa rotina, tipo, esse momento eu não mexo no celular. Então, por exemplo, o momento que eu tô dando banho nas crianças, que eu tô colocando eles para dormir, eu não mexo no meu celular. Sim. E é muito importante de falar também sobre a exposição noturna a telas. Isso gera muito insônia. Gera mesmo. Tanto nos adultos quanto nas crianças. Demora mais a pegar no sono, às vezes pesadelos. Exato. Meu filho já teve aquelas... Eu esqueci agora o nome. Noturno, terror noturno, isso mesmo. Terror noturno. Ele já teve isso. Aí o pediatra falou, Ale, 1h30, 2 antes de dormir, ó, corta a tela. Então, o que eu falo? 8 horas da noite já não mexe mais. Às vezes, dias pontuais, finais de semana, eu até abro um pouco mais de exceção. Né? Mas eu foco ali deles terem essa rotina e aprender desde cedo, que foi uma coisa que eu não tive. Sim. A nossa realidade foi outra, né, Ale? Realidade, né? Totalmente diferente. Eu tava conversando isso com uma amiga em comum nossa, né? A Dani, queridíssima. Sim. Tava conversando com isso ela anteontem, né? A nossa realidade como infância, a gente jogava bete na rua, a gente brincava de pique-esconde, a gente, sabe, né? Tinha muito mais atividades físicas mesmo, né? E hoje a gente tem a internet presente quando os filhos já nascem. Então, assim, é uma mudança drástica e a gente não sabe os efeitos disso a longo prazo ainda. A gente está começando a ver alguns estudos agora comprovando isso sendo tudo muito novo, danificando, né? O cérebro das crianças, realmente, mostrando que os pais acabam sendo mais inteligentes do que os filhos, e era para ser o contrário, né? A geração que está vindo com mais qualidade de vida, vamos dizer assim, com mais condições financeiras, era para ser crianças mais inteligentes que os pais, e está acontecendo o contrário. Por conta disso daqui, está atrofiando o cérebro das crianças, está impedindo elas de desenvolverem partes de cognição, né, que é fundamental para o aprendizado. Por isso que é importante ver a dieta como um estilo de vida, né? São várias coisas englobadas, o esporte, a alimentação saudável, o ar livre, a natureza, se conectar com a natureza. Sentir prazer nos estímulos naturais. Sim, com certeza. Conectar com o simples. Eu fui uma pessoa que eu fui criada no simples. Minha família era muito humilde. Os meus padrinhos, eles tinham um pouco mais de condição de vida, então eles me levavam muito pro interior. Então eu cresci ali no sítio, colhendo fruta, colhendo, sabe, fruta no pé, pé na terra. Meus pais também, essa parte da nutrição que me encantou, veio desde lá de trás, de criança, com meu pai, que tem pizzaria, mas assim, é uma pizzaria, mas é tudo feito caseiro e com amor. Então, eu ia com ele comprar tomate, ele escolhia o tomate, sabe, a dedo, os ingredientes, tudo de forma especial, fazer ali o manuseio, sabe, o mais natural possível, da forma, sabe, bem caseira. Minha avó, eu lembro da minha avó fazendo nhoque, minha avó fazendo panetone. Então, isso veio muito enraizado em mim, do simples. Tanto é que eu tô fazendo agora consultoria de imagem, e ela falou, qual objeto te define? Eu falei, uma planta, um vaso de planta e uma bolsa da Chanel. Tipo, são dois extremos. Opostos, quase. Porque eu tenho esse meu lado de muita simplicidade, do simples. Falta só você ser geminiana. Não, eu sou leonina. Ah, tá bom. Porque eu sou geminiana e eu também sou bem assim. E esse simples não pode se perder. Então, é uma coisa que eu tenho restaurado na vida dos meus filhos, principalmente no mais velho, né? Que veio com esse lado um pouco mais tecnológico ali. Sim. Mas eu tô conseguindo cada vez podar mais e focar nesse tempinho a gente também busca sempre estar com as crianças em parques, em lugares que tem árvores, leva para fazendinha, às vezes, para ter contato com animais, com bichos, e sair realmente das telas, né?
Sim. E isso a gente precisa fazer como pais, como mães, trazer de volta o simples e ter prazer no Joelho simples. ralado, Joelho pé sujo, ralado, vitamina cair S, da sujeira. árvore. Exatamente. E precisa ter isso, né? Mas então, Ale, estamos finalizando, infelizmente. O bate-papo está muito gostoso Foi aqui, muito né? bom, Muito foi um bom. prazer. Tenho certeza que quem está assistindo também gostou. Coloca aí nos comentários pra gente o que vocês acharam. E, Ale, como é que faz para as pessoas te encontrarem agora? É @AleEstocco. @AleEstocco. Aí tem 2 Os no final e 2 Cs. Cursos. Então, as mentorias, elas são abertas de tempos em tempos, né? Então, acabou agora em fevereiro, que é em grupo, e eu abordei toda essa parte, né, de mudança de mindset, autoconhecimento. Teve também o apoio da minha psicóloga maravilhosa, então quis trazer os melhores, né? Todos aqueles que me ajudaram a sair dessa. A Dani, a minha nutricionista, que ela me fez enxergar a alimentação com outros olhos, tirou muito esse lado estético e eu comecei a enxergar o alimento como cura. Então foi muito importante e eu quis ter ela lá. Então, o próximo, em breve, vai ter mais informações. Por enquanto, quem quiser fazer a mentoria individual já está disponível. E como influenciadora, né, minha agenda está aberta para publis, parcerias, presença em eventos. E é aquilo que eu sempre falo, eu só falo aquilo que eu acredito. Então, E se que for você vivenciou na marcas, pele, que é melhor ainda. sim. E se for marcas, né, que vai de acordo comigo, com aquilo que eu acredito, aquilo que eu busco para minha vida, eu divulgo com o maior prazer e carinho. Que maravilha, Ale. Eu já estou fazendo aqui um convite, então, ao vivo, para você estar conosco no curso online para gestantes. Eu queria que você legal. falasse isso que a gente falou hoje, né? Essa experiência, como ajudou para as gestantes do curso Gestar Leve. É um curso com múltiplos profissionais. A gente já tem um personal trainer, temos uma nutricionista, uma obstetra, né? Que é a doutora Patrícia. Temos um neurocirurgião falando sobre a hipnose e a dor e ensinando como utilizar a auto-hipnose para controle de gestação, controle de enjoos na gestação, controle de sono, compulsão alimentar na gestação, tudo com a hipnose, né? E até o alívio da dor na hora do parto também com a hipnose. Então, o nosso curso está completo. Ale, eu fiz esse curso justamente para evitar as gulgadas que a gente dá enquanto está gestante. Nossa, que maravilhoso. É um curso para você pegar esse curso e nele você ter acesso a tudo isso, todas essas informações. Bom, né? E aí só tá faltando você agora, Ale. Vai ser uma honra, com certeza. Super que aceito. bom, que bom. E no meu próximo você vai ter que estar também, porque eu tô amando tudo isso que você tá me ensinando e eu quero fazer também essa parte de hipnose, porque eu tenho alguns traumas ainda da infância, coisas que eu quero resolver e vai ser muito importante para mim. Vamos juntas. Tudo que a gente puder agregar, né, na vida das pessoas. E obrigada, Dani, né, por essa conexão maravilhosa. Obrigada, amiga. Beijo, adorei. Beijo, Ale. Beijo, muito obrigada, viu? Muito obrigada, foi um prazer. E obrigada, gente. Espero vocês lá no meu Insta. Até mais, gente. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.